E aí, hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais centrais da programação, a tal da programação orientada a objetos em Java. E para fazer isso, vamos usar uma analogia bem simples, mas que, olha, é poderosa para fazer a teoria virar algo prático, que dá para enxergar de verdade. E aqui está a grande sacada. Pensa bem, ninguém come a forma do bolo, né? A gente usa a forma para criar o bolo. Essa é a virada de chave para entender a programação orientada a objetos. A classe é o nosso projeto, a receita. Já o objeto é a coisa pronta, o resultado que a gente usa de fato. Guarda bem essa imagem na cabeça. Beleza? Então este aqui é o nosso roteiro. A gente começa afirmando essa ideia da forma e do bolo. Depois, vamos conhecer os 4 pilares que sustentam tudo isso. Aí, para a coisa ficar bem concreta, vamos para um exemplo de código. E por último, vamos entender por que tudo isso é tão importante no mundo real. Ok, vamos lá. Primeira parada. Deixar essa ideia de classes de objetos bem, mas bem sólida mesmo. Entender de vez a diferença entre o projeto e a coisa pronta. Olha só como essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a classe, a nossa forma de bolo. É o projeto, a teoria. Ela diz o que algo deve ter, os atributos, e o que ele sabe fazer, os métodos. Do outro lado, a gente tem o objeto, o bolo prontinho. É a prática, a coisa real, com dados de verdade, que existe lá na memória do programa e com a qual a gente realmente interage. Certo. Agora que a diferença entre a forma e o bolo está clara, vamos dar uma olhada nas regras do jogo. São as ideias que fazem esse jeito de programar ser tão poderoso. São os 4 pilares que sustentam a programação orientada a objetos. O primeiro pilar é a abstração. E a ideia aqui é bem simples, é a arte de focar só no que importa. Pensa, por exemplo, num sistema do Detran. O sistema precisa saber se a CNH de uma pessoa está válida? Com certeza. Mas ele precisa saber a cor dos olhos dela? Nem um pouco. A abstração é isso, simplificar, modelando só os detalhes que são realmente relevantes. Na sequência, vem um encapsulamento. Imagina isso como uma cápsula, ou melhor, um cofre protegendo os dados de um objeto. Ninguém pode chegar lá e simplesmente mudar um valor do jeito que quiser. Para isso, é preciso usar portas específicas, que são os métodos GET e SET. Isso protege os dados e garante a integridade do nosso objeto. O terceiro pilar é a herança, e a palavra-chave aqui é reaproveitamento. Se a gente já tem uma classe veículo que sabe coisas como rodas e motor, por que escrever tudo de novo para fazer uma classe carro? A gente simplesmente faz o carro herdar tudo do veículo e adiciona só o que é específico, tipo o porta-malas. É super eficiente e deixa tudo mais organizado. E por fim, o polimorfismo. O nome parece complicado, mas significa basicamente muitas formas. A ideia é que a gente pode ter uma mesma ação, como acelerar, que se comporta de maneiras diferentes dependendo do objeto. Um carro acelera de um jeito, uma moto de outro, mas a ação que a gente chama é a mesma. Isso dá uma flexibilidade incrível para o código. Certo, já vimos bastante teoria. Que tal ver como esses 4 pilares se conectam na prática? Vamos montar um sisteminha bem simples para ver esses conceitos em ação com algo que todo mundo entende: pessoas e funcionários. Nosso plano aqui é bem direto. A gente vai ter uma classe base, a pessoa, e a partir dela uma classe mais especializada, a funcionário, que além de tudo que uma pessoa tem, também tem um salário. Bora ver como isso fica no código? Ok, dá uma olhada no código. Essa é a nossa classe pessoa, o nosso projeto base. Ela define os atributos nome e CPF. Agora foca bem na linha do CPF. Tá vendo a palavrinha private ali? Isso é o encapsulamento na prática. Significa que esse dado está protegido. Ninguém de fora da classe consegue alterar ele de qualquer jeito. E aqui está a classe funcionário. A parte mais importante está logo no começo, extends pessoa. Essas duas palavras são a herança acontecendo. Com essa única linha, funcionário já ganha de presente o nome e o CPF da classe pessoa, sem ter que reescrever nada. E aí a gente só adiciona o que é específico de um funcionário, o salário. É exatamente isso, construir em cima do que já existe. Agora, o ponto crucial. Tanto pessoa quanto funcionário têm um método chamado se apresentar. Mas a forma como um funcionário se apresenta é um pouco diferente, né? Então a classe funcionário tem a sua própria versão especializada desse método. Isso é o polimorfismo. Vamos ver o resultado disso. E aqui fica tudo muito claro. Quando a gente chama o método se apresentar no objeto do tipo pessoa, temos uma saudação simples. Mas, quando chamamos o mesmo método no objeto funcionário, a resposta é outra, mais completa, com um salário e tudo. Um mesmo comando, com resultados diferentes dependendo do objeto. O Java sabe exatamente qual versão usar. Vimos a teoria, vimos o código, mas a pergunta que fica é: e daí?
por que usar tudo isso no dia a dia? Quais as vantagens práticas? E as vantagens são gigantescas. Primeiro, o reuso. Graças à herança, não precisamos repetir código. Segundo, a segurança. O encapsulamento protegeu o nosso CPF. E terceiro, a flexibilidade. Se amanhã a gente precisar de uma classe cliente, é só herdar de pessoa de novo e boa parte do trabalho já vai estar pronta. Isso torna os sistemas muito mais fáceis de manter e de expandir. Então, a gente volta para a nossa analogia do começo. A programação orientada a objetos nos dá as formas de bolo, ou seja, os projetos, os modelos. Com eles, dá para construir qualquer coisa, de um sistema simples a uma aplicação super complexa. O poder está em criar projetos que são seguros, flexíveis e reutilizáveis. A verdadeira questão agora é, com esses projetos em mãos, o que vamos construir?